Agora nós falamos sobre funções e métodos em JavaScript. Muito bem, então, para apresentar esse conceito e de forma prática, né, onde a gente vai apresentar um exemplo, nós vamos aproveitar aqueles conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores. Por exemplo, aqui eu estou apresentando um vetor que está agrupando alguns objetos, na verdade 3 objetos, e aí eu criei um vetor chamado alunos da turma A. Então nós temos aqui o aluno Rubens, o aluno Matheus e a aluna Marina. São 3 alunos, com as 3 notas correspondentes. Então essa é a nossa turma A. Depois, eu também criei um vetor B, ou melhor, um vetor chamado alunos da turma B, onde eu tenho 3 outros alunos. A gente vê aqui a Eliette, a Eliane e a Edna. São 3 outros 3 alunos, cada um com as suas notas. Então, cada objeto ele tem 2 propriedades, a propriedade nome e a propriedade nota. Então, eu tenho alunos da turma A e alunos da turma B. Muito bem, após a definição desses vetores, a ideia desse nosso exemplo é criarmos uma função para cálculo da média. Então aqui, relembrando o conceito de funções que nós também já vimos em períodos anteriores, nós definimos aqui function, depois o nome da função, e aqui nós indicamos que essa função ela vai receber um parâmetro. E aí nós chamamos esse parâmetro aqui de alunos. E como é característica da linguagem de JavaScript, a gente não define o tipo. Esse tipo vai ser definido no momento em que essa função recebeu o valor. Então nós chamamos apenas de alunos. Dentro dessa função, nós definimos aqui uma constante, que vai ser a média que nós iremos calcular. E aí, como nós temos 3 alunos em cada vetor, nós temos 3 elementos em cada vetor, aí eu faço referência ao primeiro elemento, na posição 0, ao segundo elemento, na posição 1, e ao terceiro elemento, na posição 2. E eu quero acessar a propriedade nota, para eu poder somar as notas, então eu coloco alunos, índice 0, ponto, propriedade nota. O mesmo eu faço para o segundo elemento e para o terceiro elemento. Dessa forma eu somo as 3 notas, divido por 3 e aí eu calculo a média. E o objetivo dessa função é receber exatamente aquele objeto, ou melhor, aquele vetor com os alunos, e aí eu vou acessar dentro da função os elementos e as propriedades que eu quiser desse vetor, que eu recebi como parâmetro. Nesse caso, eu realizei uma operação aritmética e eu retorno o valor que eu calculei, ou a média, né, no caso, que eu calculei. E aqui eu tenho o retorno da função, seguindo os mesmos conceitos que a gente já viu aí em outros momentos, em outras ocasiões. Então, criamos a nossa função para cálculo da média. Agora nós queremos fazer uma chamada para essa função calcula média, o nome que nós demos para ela. E eu faço essa chamada exatamente embaixo. Aqui eu defino uma constante chamada média1, que recebe o retorno da função. Por que o retorno da função? Porque aqui, quando eu faço a chamada à função, obviamente aqui vai me ser retornado o valor devolvido pela função. E eu já atribuo aqui para a minha constante definida. Nesse caso, observem que nós passamos para a função calcula média o nosso vetor de alunos chamado alunos da turma A. Então aqui essa função recebe, vai calcular a média das notas dos alunos da turma A, atribui o resultado para a minha variável média 1, e assim eu tenho lá o meu valor já calculado. Então a média 1 corresponde
aos alunos a média dos alunos da turma 1. Seguindo a mesma analogia, eu defini uma outra constante chamada média 2, que recebe o retorno daquela mesma função chamada anteriormente. No entanto, agora, eu estou passando outro vetor, que é o vetor de alunos da turma B. E segue a mesma analogia. Tá? O conceito é o mesmo que eu utilizei para o vetor alunos da turma A, e aqui embaixo eu estou utilizando para alunos da turma B, quando eu faço a chamada à função calcula média, passando esse vetor por parâmetro. Ou seja, depois dessas duas linhas aqui, eu obtenho a média das duas turmas, a média 1, que refere-se aos alunos da turma A, e a média 2, que se refere aos alunos da turma B. Bom, agora eu tenho as duas médias. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa, quiser fazer algum tipo de comparação, eu vou fazer, eu posso fazer. E é o que a gente vai mostrar aqui na sequência. Muito bem, então agora eu tenho uma outra, vocês lembrem que eu tenho aqui uma função calcula média. Aqui eu já criei uma outra função chamada função envia mensagem. Olha o detalhe, essa função envia mensagem, ela recebe dois parâmetros. O parâmetro média, né, que com certeza é o valor que eu calculei, é o valor calculado, e eu coloco aqui ao lado como segundo parâmetro a turma. Então aqui eu vou indicar a turma que eu estou passando, da qual estou passando aquela média. Bom, então eu defini aqui esses dois parâmetros e eu vou trabalhar dentro da função os parâmetros recebidos. E aí eu faço aqui uma comparação usando uma condicional, um operador, né, condicional, que eu pergunto se, observem, né, a utilização da sintaxe aqui, né, do if, né, que é esse operador condicional, coloco entre parênteses o que eu quero comparar, então eu comparo média com 5. Se média for maior ou igual a 5, e aí eu imprimo uma mensagem, console log, a média da turma foi média, vírgula, parabéns. Se a média for maior ou igual a 5, a média que eu calculei for maior ou igual a 5, a média que eu passei como parâmetro, eu uso aqui uma interpolação para poder concatenar essa mensagem à média da. Aqui entra o valor, né? Eu estou interpolando, né? Eu estou fazendo referência a uma variável, e nós vimos isso numa aula anterior. Aqui eu faço referência à minha variável turma, que é aquilo que eu recebi como parâmetro aqui, olha. E aí eu coloco foi, concateno foi, e também concateno aqui a minha variável média, que foi a variável que eu também recebi como parâmetro, que me serviu aqui para fazer a comparação. A média da turma tal foi tal. Parabéns. Isso se for maior ou igual a 5. Agora, se não for maior ou igual a 5, significa que a média é menor do que 5. Aí eu tenho um else, novamente aqui uma condicional, e eu respondo o seguinte, envio a seguinte mensagem. A média da turma foi, coloco aqui a média, obviamente aqui eu vou passar o nome da turma, foi aqui o valor da média, que eu também recebi como parâmetro, seguindo a mesma analogia de cima. Muito bem. Então aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada. Obviamente que eu tenho duas turmas, a turma A e a turma B. Eu tenho as duas médias, que nós já calculamos anteriormente. Então, o que eu faço? Eu chamo a função envia média, passando esses dois parâmetros. A média 1, que representa a média da turma A, como nós vimos no slide anterior. E aí eu passo também, chamo novamente a função envia mensagem, passando o valor da média 2 e o nome da turma que possui aquela média 2. Né? E ele vai chamar essa função que nós vimos aqui em cima. Muito simples. Bom, como resultado, a gente pode apresentar o seguinte, olha, quando eu coloco node index.js, que é o nome desse arquivo aqui, né, que eu defini, o programa me apresenta essa mensagem.
a média da turma A foi aqui o valor. Parabéns. Observem que essa média ela é maior ou igual a 5. Então, eu quando passei a média da turma A, aqui, ó, aqui eu passei o valor maior. Eu passei o valor 9,3. Então, olha, nessa variável média que ele recebeu aquele valor de 9,3. E o nome da turma, nós passamos turma A. Já aqui nós colocamos um valor fixo, né? Turma A. E aí, como a média 9 é maior do que 5, ele colocou a média da turma A, como está aqui, ó, a média da turma A, né? Aqui vai entrar da turma A, foi a variável média, cujo valor é 9,3. E aí tem o parabéns aqui no final. No outro caso, a média da turma B foi 3,5, quando ele fez aquele cálculo. Então, ele passou como parâmetro para a função envia mensagem o nome da turma, que é a turma B, e a média. A média, no caso, ele passou a média 2, né? Um valor de 3,5. Só que aqui eu vou receber em média. Não importa se é média 1, se é média 2, se é média 3, ele vai receber em média. E aqui o nome da turma. Como essa média nós vimos tem o valor 3,5, ele vai entrar na condição else, na condição senão. Senão, a média da turma B, que foi a turma que teve média menor que 5, foi, e aí ele mostra aqui o valor da média, que é 3,5. Então, nós vimos com isso, de uma forma bem simples, um exemplo prático onde a gente usou os conceitos que nós vimos anteriormente. E, nesse caso, nós mostramos para vocês o uso de funções. Um comentário final, muito interessante, seria o seguinte. Quando nós trabalhamos com objetos em JavaScript, além de propriedades, nós poderíamos também ter métodos. É o conceito lá da orientação a objeto. Aqui no JavaScript, nós chamamos os métodos de funções. São as funções que nós temos. Então, as funcionalidades correspondem, é exatamente o método, né, que a gente utiliza. Vale observar que o console.log é um exemplo prático disso aí. O console, na verdade, eu coloco até aqui como observação, ele trata-se de um objeto. E o .log, ou melhor, o log, é um método desse objeto console. Tá? Na sequência das aulas, a gente vai ver outros exemplos, vamos explorar isso ainda mais, mas eu acredito que, inicialmente, esses conceitos de funções, a gente conseguiu fechar de uma forma bem simples e com esse exemplo prático que a gente apresentou. Então, a gente fecha aqui essa nossa aula de funções em JavaScript.